Olá, o que é uma função? Meu nome é Professor Ciência e hoje nós vamos explicar o que é uma função. Vamos imaginar o seguinte: pense que você pegou um milho e você colocou ele dentro de uma panela com óleo para você poder fritar. O resultado disso vai ser uma pipoca, é um milho diferente, certo? Isso nada mais é do que a ideia de uma função, o que nós estamos fazendo com uma função, em que o milho de pipoca, antes de a gente colocar ele na panela, ele é o nosso valor. A nossa função vai ser a panela, essa panela com óleo, que ela tem uma função para fazer com esse valor, certo? E daí a gente vai ter um resultado, que é a pipoca pronta, certo? Em matemática, a gente vai chamar o nosso valor de x, geralmente, né? Pode ser qualquer valor, qualquer tipo de incógnita, de letra, qualquer tipo de variável, mas geralmente a gente chama de x. A nossa função, geralmente, a gente chama ela de f de x. E o resultado que a gente obtém dessa função é o que a gente vai chamar de y. Claro, pense que se a gente colocasse o milho de pipoca em uma outra coisa que não fosse a panela com óleo, ou se a gente colocasse um milho de pipoca para cozinhar, por exemplo, o resultado não seria uma pipoca, seria outra coisa. Às vezes um milho de pipoca úmido, não sei, mas não seria uma pipoca. Portanto, para a gente ter o resultado que a gente espera, tudo depende do valor que a gente coloca e da nossa função. Claro, se a gente colocar outra coisa que não seja um milho de pipoca na panela com óleo, o resultado também não será uma pipoca. Se a gente colocar um peixe na panela com óleo, o resultado vai ser um peixe frito e não uma pipoca, certo? Seguindo esse raciocínio, vamos pensar o seguinte. Imaginemos que a gente tem a função, ou seja, a nossa panelinha aí, ela é f de x igual a x mais 2. Poderia ser uma panela com água, poderia ser uma panela com óleo, mas é o f de x igual a x mais 2. Se a gente pegar um x igual a 3 e colocar nessa função, olha, se x é igual a 3, então a gente substitui lá. Onde está x, a gente vai por 3. A gente só vai jogar o x igual a 3 lá, ó. Onde está x, a gente substitui por 3, de novo. Onde está x, a gente substitui por 3. Portanto, o resultado da nossa função vai ser 3 mais 2. E 3 mais 2, a gente sabe que é 5. Então, a função nada mais é do que isso. A gente pegou, assim como a gente pega o milho de pipoca e coloca dentro da panela, a gente pega o valor da nossa variável e coloca na nossa função. Daí, da mesma maneira que fritando o milho de pipoca a gente obtém um resultado, colocando o valor da nossa variável nessa função, a gente também vai obter um resultado. E mais uma vez, se a gente colocar outra coisa que não é milho de pipoca dentro dessa panela aqui, o resultado vai ser outro. Portanto, se a gente coloca outro valor aqui para x, se a gente colocasse x igual a 5, então o nosso resultado seria outro. A gente já está colocando outro milho dentro da nossa panela. Nossa panela não mudou, a gente só está mudando o que a gente está colocando nela. Seria f de 5, que seria 5 mais 2. O resultado seria 7. E se a gente pega esse valor, se a gente pega esse milho e coloca em uma outra panela, se a gente coloca em uma outra função, por exemplo, uma panela com água, o nosso resultado também não vai ser 5. Se a gente tivesse uma outra função aqui, se fosse f de x igual a x vezes 2, nesse caso a gente teria o resultado igual a 6. Seria 3 vezes 2, que seria 6. Percebe? Se a gente muda o que é a função, ou se a gente muda o que é o valor, o resultado é diferente. Certo? Com uma função, a gente pode desenhar o gráfico dela. E para desenhar o gráfico,
a gente vai ter dois eixos. O primeiro eixo é o eixo X, esse eixo que está na horizontal. Aqui são todos os valores de X que a gente vai pôr, ou seja, são os valores de entrada lá, o que é o nosso milho. E aí o outro eixo, que é o eixo Y, são o eixo dos resultados. Ou seja, aqui é o nosso milho e aqui a nossa pipoca. E aí qual que vai ser o valor da nossa pipoca? Para cada milho que a gente coloca, para cada valor de X, a gente vai ter um resultado diferente. Mas a nossa função é a mesma, ela não aparece no gráfico, né? Vamos pensar então naquela mesma função que a gente colocou lá. E aí a gente vai atribuir diferentes valores para x para ver qual é o resultado que a gente tem. Para x igual a 1, a gente vai substituir onde está x, a gente coloca 1, porque a gente está falando x é igual a 1. Daí a gente vai ter o resultado y igual a 3. Aí a gente marca lá no gráfico, onde x é 1 e y é 3. Aqui é o nosso resultado, a pipoca, aqui é o milho. Mais uma vez, para x igual a 2, a gente substitui onde tem x, a gente vai colocar 2. Então, a gente vai ter que o nosso f de 2 é 2 mais 2. 2 mais 2 é 4. Então, a gente marca lá no gráfico. Para x igual a 2, a gente tem y igual a 4. Mais uma vez, para x igual a 3, a gente tem que f de 3 é igual a 3 mais 2, que dá 5. Então, o nosso resultado é 5. Para x igual a 3, a gente tem 5. Mas a gente poderia pegar todos esses valorzinhos, menores do que 1, os maiores do que 3, os valores que estão aqui entre 1 e 2, entre 2 e 3. E aí, nosso gráfico não vai ser de pontos, na verdade, ele vai ser uma linha. Pensando em mais um ponto, a gente pode pensar, para x igual a 4, o nosso resultado é 6, a gente tem y igual a 6. Daí, como eu falei, a gente pega todos os pontos, tanto antes de 1, quanto depois de 4, e o que está entre eles aqui, x igual a 1,5. Ele vai dar algum valor por aqui. A gente já sabe que vai ser uma reta, porque por causa da cara da nossa função, a gente sabe que essa função vai acabar desenhando uma reta para a gente no gráfico. Tá aí, o gráfico da nossa função é uma reta com essa cara aí. Bem, esse foi um resuminho do que é uma função. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar mais sobre algumas propriedades das funções, algumas outras características que elas têm e como entender melhor isso. Muito obrigado, curta, compartilhe e te vejo no próximo vídeo.